Sejam todos muito bem-vindos. Está começando Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações que interessam à pecuária brasileira. O Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site Notícias Agrícolas e também pelo YouTube oficial. E vocês que nos acompanham podem participar aí com a gente através do nosso chat, o chat que já está disponível tanto no site quanto no YouTube. O chat já está aberto, portanto, para a sua participação. E nesta sexta-feira, 21 de março, vamos falar do mercado do boi gordo, entender como é que foi a semana e quais são as expectativas aí para as próximas semanas. No quadro Na Ponta do Lápis, vamos entender como estão os confinamentos, isso mesmo, e principalmente a motivação dos investidores com os boitéis. E hoje é dia de tecnologia aplicada na pecuária. No quadro Produção por Produtividade, vamos falar sobre uso de drones e inteligência artificial. E a gente começa o programa de hoje já com o mercado do dia. Roda a vinheta. E para analisar esse mercado com a gente, está comigo o Pedro Gonçalves, o Pedro é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, meu caro. Já quero começar te perguntando um pouquinho dessa semana. Foi uma semana até interessante aí para a gente analisar por conta de mudanças aí de patamares. Não sei se dá para considerar tímidas ainda, mas pelo menos um mercado mais firme para arroba, Pedro. É isso mesmo? O que vocês viram aí de diferente na Scott Consultoria? Seja bem-vindo, meu amigo. Opa, muito obrigado. É um prazer para a gente da Scott Consultoria estar aqui com vocês, né, Alex? E esse mercado, essa semana, muita movimentação, né? A gente viu muita notícia, muita coisa acontecendo. A gente até brinca aqui. Quase não aconteceu nada, graças a Deus, essa semana, né, para interpretar o mercado. Semana veio aí praticamente preços estáveis, mas a gente já começou a ver uma singela recuperação aqui em São Paulo. R$ 1 para arroba, alguma coisa ali. Mas a gente já vê os preços bem mais firmes, 310 até 315, dependendo aí de onde está sendo negociado, boi comum, boi China. Então, um cenário bem mais firme, comparado aí às últimas semanas, a gente viu aquele preço caindo, né? Pegando ali final de fevereiro, começo de março, era bem mais estável, mas também com uma pressão de queda um pouco mais firme. E é esse monte de notícias, China não vai comprar dos Estados Unidos, mercado futuro acabou dando uma aquecida muito forte, inclusive, e a gente viu o cenário do mercado físico ficando estável e até tendo algumas altas, algumas praças tiveram altas mais significativas do que São Paulo, inclusive. Ô, Pedro, como é que a gente explica esse momento? Por que essa firmeza numa segunda quinzena de mês, onde tradicionalmente era para estar, né, o mercado mais livre, enfim, mais pressionado aí, né? Tem uma explicação, tem uma lógica aí acontecendo no mercado, Pedro? Exatamente. Se a gente pega, né, segunda quinzena, o consumo, né, principalmente aí mercado interno, 60, 70% da nossa produção para o mercado interno, e segunda quinzena o pessoal já gastou praticamente o salário todo ali, primeira quinzena, já fez suas compras do mês. Normalmente era para ser um cenário um pouco mais tímido, né, mais devagar. Mas o que que a gente está vendo? Uma exportação sem. A gente não vê aí o céu sendo o limite, né, para tudo que está acontecendo. 14.200 toneladas embarcadas na média diária, né, para março, mostrando um bom desempenho. Possivelmente vai ser mais um recorde de exportação, mais um mês acima de 200 mil toneladas embarcadas. E ainda vem essa questão do futuro, né? A China está ali, questão dos frigoríficos em relação aos Estados Unidos, né? Estados Unidos teve mais de 380 frigoríficos que não estão mais aptos à exportação para a China, não teve aquela renovação, aquilo trouxe uma movimentação bastante intensa, inclusive, e a China acabou até comprando bastante da Austrália nesses últimos momentos. A gente vê a exportação da Austrália batendo recorde, uma movimentação interessante. E isso trouxe também uma movimentação bastante interessante aqui no país. Inclusive, naquele período que a gente viu os 3 unidades frigoríficas aqui do país sendo barradas a exportação para a China, a gente viu movimentações interessantes em outras unidades, esperando tendo, né, essa expectativa de maior demanda pelo boi China em outras regiões. A gente vê algumas regiões do Pará, inclusive, aumentando a oferta para o boi China, e isso deve acontecer aí um pouco mais lento, mas deve ser um cenário que vai trazer um pouco mais de firmeza para esse momento. É claro que, além dessa questão da China, né, podendo demandar um pouco mais da carne bovina brasileira, a gente tem a questão da oferta de bovino terminado.
a gente já está começando a ver, a gente viu inclusive esse finalzinho de verão, começo de outono aí, as chuvas firmando um pouco mais na região centro-oeste do nosso país, ou seja, a condição de pastagem ficou um pouco melhor, deu ali para o produtor segurar mais o bovino dentro da sua propriedade, esperando uma negociação melhor. E aí, justamente uma demanda aquecida externa faz essa necessidade do frigorífico, né? Ele busca querer comprar mais bovinos para justamente fazer essa carne, para atender essa exportação. E o mercado interno que timidamente deu ali uma movimentada bem positiva. Então, isso acaba trazendo justamente esse preço mais firme e até algumas ofertas, né, de compra um pouco mais elevadas em relação à referência que a gente está tendo. Ou seja, ofertas vieram um pouco mais enxutas para essa segunda quinzena, as fêmeas começaram a deixar de aparecer tão firme quanto elas estavam aparecendo em relação a esse começo do ano, que foi bastante movimentado. E aí, esse encurtamento de oferta acabou trazendo escalas um pouco mais curtas, uma necessidade de compra um pouco maior. Isso movimentou bem o mercado para essa semana, né? Da sua fala, eu vou destacar aqui dois pontos, Pedro. Vamos primeiro falar da questão da demanda e principalmente dessa oportunidade que talvez aconteça aí com China, não sei se embargar é o termo certo, mas não renovando, né, os registros lá Exato. dos frigoríficos americanos. A gente tem discutido muito essa questão aqui no Notícias Agrícolas e há quem acredite que não vai ser uma transferência direta por conta do perfil de carne exportado aí dos Estados Unidos para a China. A nossa carne é diferente da carne que os Estados Unidos exportam, mas que alguma coisa vai sobrar aí para a gente. Como é que vocês aí na Scott estão avaliando essa oportunidade? Vai realmente ter uma procura maior aí da China? Já dá para sentir isso no mercado? Enfim, expectativa de vocês, Pedro. Que a gente está vendo, né? E o que é importante a gente frisar, né? Quando a gente fala de exportação dos Estados Unidos para a China, realmente pensando na carne bovina, né? A carne in natura, principalmente aí a fresca, eles têm realmente, compram realmente carne de qualidade, né? Que chega a pagar 10, 11, 12 mil dólares a tonelada. Se for ver, é praticamente o dobro, né? Às vezes o triplo aí do que a China tinha começado a pagar pelo Brasil, né? Nesse começo aqui de ano, é claro que a gente viu essa semana um pouco mais movimentada, China chegando a pagar 5.600, 5.800 em algumas unidades, alguma negociação nesse sentido. Mas qual que é o panorama, né? China compra 130 mil toneladas anuais dos Estados Unidos dessa carne de qualidade. Mas no total de toda a carne bovina que eles acabam consumindo, né, comprando dos Estados Unidos, chega a 250, 235. Ou seja, praticamente mais de 100 mil toneladas ali que acabam sendo carne industrializada, tripas, carne seca, entre outras que o Brasil já fornece para a China sem nenhuma distinção de qualidade em relação a isso. E aí cabe também rever a questão comercial do Brasil, né? Porque sempre que o Brasil entra em uma negociação, uma tratativa de negociação de venda de carne bovina, a gente ainda tem um problema que precisa ser resolvido, né? Normalmente o Brasil sempre oferece volume de carne bovina para atender principalmente a China, daí a gente faz aquele comércio da carne utilizada para ensopado, aquele food service, coisa para restaurante mais simples, e a gente acaba não vendendo a qualidade. Inclusive, é uma coisa que deve pesar quando a gente for abrir os novos mercados que já estão em tratativa, como Coreia do Sul, Japão, se a gente vai oferecer qualidade ou se ofereceremos apenas volume, né? Que isso impacta bastante na questão dessa tratativa, porque os preços altos, né, pagos aí no mercado são apenas qualidade. Hoje o Brasil fornece carne de qualidade para a União Europeia, por exemplo, que chega a pagar 14.500 dólares a tonelada de carne bovina, e por que não também fazer esse serviço para a China? É uma questão de realmente negociar, porque qualidade a nossa produção tem, volume a gente tem, inclusive a Austrália, que está fornecendo aí para a China bastante nesses últimos períodos, não tem um volume tão grande, inclusive pode até inflar um pouco os preços no mercado interno da Austrália, deve impactar a região um pouco, e quem tem esse volume, justamente para atender toda essa demanda internacional, tanto em qualidade quanto em volume mesmo, seria o Brasil. Isso Boa. cabe bastante das tratativas. A gente vê um movimento que 2025 já ia ser um ano recorde em cima de 2024, que foi um ano recorde da exportação, porque a demanda por carne bovina dos chineses, a gente vê ali com uma expectativa de aumento entre 1%, 1,5%. Ou seja, eles já iam comprar mais da gente. E com essa possibilidade de comprar menos dos Estados Unidos, que é um mercado de 2 bilhões de dólares, a gente está falando aqui, que se esse dinheiro entra cerca de 20%, 30%, 50%, seja qual for essa fatia, já é um movimento bastante grande em relação à nossa demanda e à nossa exportação de carne bovina. Ou seja,
que a gente está interpretando aqui, existe uma possibilidade, nós podemos atender sim a questão da qualidade, basta ver como que vão ser essas negociações daqui para frente. E a gente já está vendo um reflexo, né? Nessa última semana, as negociações com algumas unidades frigoríficas já mostram uma alta de preço. O preço médio hoje da exportação, 4.900, 4.800 dólares, mas a gente já vê a China iniciando negociações a 5.600, 5.800 dólares pela tonelada de carne bovina do Brasil. Ou seja, uma movimentação bastante interessante. E março que é marcado, né? A gente sempre fala aí de uma redução no consumo interno por causa da questão da quaresma e tudo mais, mas normalmente é um mês marcado pela alta, né, dos abates bovinos nesse primeiro semestre, e é justamente o mês que começa um volume de exportação mais significativo, e é o que a gente está vendo acontecer. Muito Os bem. abates estavam um pouco mais acelerados, mas justamente para atender essa demanda chinesa. Muito bem, vamos ficar de olho então nas exportações. E a outra pergunta que eu tinha para você era com relação à oferta. Você lembrou aí que as ofertas de fêmeas tendem a reduzir, ou pelo menos estão dando sinais aí de redução, e a gente tem pela frente aí o final da safra, início da entre-safra, que costuma ter maior volume de animais prontos aí mais para frente, ali para maio, por exemplo. O que a gente deve esperar de comportamento da oferta e como essa oferta, a partir das próximas semanas aí, pode influenciar na formação de preços, Pedro? Exatamente. O que a gente estava falando, né? Era uma oferta um pouco mais enxuta por causa dessa recuperação de pastagens. Mas vale lembrar que a gente está entrando no outono, ou seja, movimento aí partindo, né, para o inverno, e a gente tem justamente menor número, né, de precipitação. A precipitação vem em menor volume, né, para as principais regiões produtoras aqui do nosso país, ou seja, a qualidade de pastagem tende a diminuir. Se a gente está falando aqui de uma oferta que vem um pouco mais enxuta, porque o produtor está conseguindo segurar que a pastagem está boa, daqui para frente essa tendência é diminuir justamente isso. E a gente deve chegar ali para abril, maio, com uma oferta bem mais volumosa, né, de bovinos terminados, o que deve pressionar bastante o preço da arroba do boi gordo. Claro que eu falo bastante, mas não deve passar dos 5%, que é a tendência histórica, né? Mas o primeiro semestre ele acontece, historicamente falando, né? Janeiro costuma ser o preço mais alto da arroba do boi gordo, chegando ali para junho, e aí de agosto para frente a gente começa a ter essa valorização. O cenário possivelmente deve se repetir, principalmente pensando na sazonalidade e disponibilidade de pastagens aqui no nosso país, que é o cenário de produção, né? 80, 85, 90% dos bovinos abatidos vem aí provenientes de pastagem, e deve ser um cenário que deve pressionar um pouco o preço, dependendo, é claro, da demanda. Porque se essa demanda se passar totalmente para o Brasil, realmente chegar em um volume mais impactante aí de demanda chinesa, isso pode ajudar a segurar um pouco o ímpeto da queda, né? Visto daí das ofertas de bovinos para esse período de menor disponibilidade de pastagem. Muito bem. Então, temos aí dois cenários importantes serem monitorados: oferta e demanda. A demanda com essa perspectiva de China mais voraz aí nas compras e podendo, inclusive, avançar aí no volume a ser comprado, e principalmente se houver negociação em termos de qualidade, a gente pode também ampliar e melhorar o preço aí do nosso produto para os chineses. E do lado da oferta, temos nesse momento o pecuarista conseguindo gerenciar essa oferta, uma redução de fêmeas aparentemente acontecendo nas escalas de abate, mas mais adiante, mais a partir de abril e maio, daí a gente precisa rever esse cenário por conta de uma oferta que pode aumentar por conta, obviamente, do fim da safra. Agora, isso pode mexer com preço, Pedro? Ou vai depender ainda dessa relação de oferta e demanda? Pode até ter mais oferta, mas se tiver mais demanda também, ok, né? Exatamente, tudo vai depender de como vai estar principalmente o nosso mercado interno. Por que eu falo do mercado interno? Que o abate que acaba vindo aí para o consumidor doméstico brasileiro acaba sendo de fêmeas. Se a gente tem uma redução de fêmeas, né, que é inclusive a mais barata para atender ali, a unidade frigorífica acaba optando por isso. Se tiver uma redução dessa oferta de fêmeas, eles vão ter que atender o mercado interno com o boi gordo, né? E aí acaba sendo um preço um pouco mais caro ali, questão da diferença de preço da fêmea para o boi gordo, né? E aí tudo vai depender realmente como está a nossa economia. A gente está falando de questão de PIB, crescimento positivo, a gente está vendo desemprego em altas, em relação, né, volumes mais baixos, né, porcentagem ali, 6,5% é um fator positivo, mostra que a economia está aquecida.
porém a inflação é o que pega. A gente pode ter todos os cenários positivos para a nossa economia, mas se a inflação estiver muito alta, assim como a gente está vendo, fevereiro batendo recorde do índice de inflação, começando agora, março, a gente tem sentido isso no nosso bolso. Se isso continuar dessa forma, o impacto dentro do mercado doméstico é grande e ele que é a nossa produção de carne, né, acaba sendo o mercado doméstico consumindo 60, 70%. Se ele não tiver saudável, a gente tem queda no preço da cotação da arroba do boi gordo, isso impacta a cadeia como um todo. Porém, se ele tiver saudável, assim como tem mostrado, um consumo timidamente crescente, se ele vier um pouco mais positivo, isso ajuda a manter aí os preços mais saudáveis para o nosso pecuarista, né? É, o problema agora é, como o Pedro disse, olhar para a inflação, ver como é que vai ser o comportamento da inflação e esses juros altos também. O sentimento é de uma desaceleração da economia, mas vamos ver como é que isso vai se refletir aí na necessidade de compra aí do brasileiro. Pedro, meu caro, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado. Volte sempre, Scott Consultoria é sempre uma grande parceira. Aliás, tem um evento agora para acontecer aí da Scott Consultoria. Fala rapidinho para a gente como é que vai ser esse evento, Pedro. Ó, todo mundo que tiver aí bastante atenção em relação à recria e a confinamento, tá chegando o encontro de confinamento e recriadores, né? Acontece em Ribeirão Preto, de 8 a 11 de abril. A gente tem um dia de campo, né? Dia 11, no confinamento Monte Alegre, que é um dos nossos parceiros, e a gente vai estar falando dessas principais práticas de recria nesse último tempo. Inclusive, tem um pessoal falando aí de fazer essa produção sem ter a recria no país, umas coisas diferentes que a gente está vendo no mundo e trazendo alguns especialistas. Um dia só focado em mercado, questão de taxação do Trump, como que vai funcionar isso, guerra comercial com a China, quais que serão os impactos dentro da nossa cadeia produtora, e último dia falando das principais tendências para confinamento, né? Questão da utilização de robôs, outras tecnologias que podem estar auxiliando, e também questão nutricional, né? Que a gente está vendo aí o milho subindo bastante, isso deve impactar um pouco mais aí no custo de produção, tem que entender um pouco mais. Todo mundo que quiser saber mais, acessar o nosso site, né? confinamentoerecria.com.br, adquirir o ingresso, tá junto com a gente, né, Alex? É isso aí, Pedro. Fique então ligado nessa oportunidade de aprimorar o conhecimento e, obviamente, ser mais eficiente aí na sua produção. Grande abraço, Pedro. Até a próxima. Um abraço a todo mundo, até a próxima. Bom, deixa eu passar rapidamente o comportamento dos indicadores para vocês. A Datagro, R$ 312,53. O indicador Datagro está subindo 0,13%. CPEA, 311,25, uma alta de 0,32%. Scott Consultoria manteve os R$ 312 e a AgroBrasil em queda, 0,74% a 316,01. Lembrando que ontem o indicador AgroBrasil estava na casa dos R$ 318. Enfim, o mercado, maior parte do mercado ainda positivo, no entanto, a gente precisa aguardar para ver o comportamento dos preços ao longo da próxima semana. E deixa eu passar também o mercado futuro, lá na B3, mercado em andamento nesse momento, mas a gente precisa aí ver como estão se comportando as cotações. Olha aí, o março 316,25 com uma alta até boa, 0,97%. Abril 320,95, alta de 0,74%. Maio 321,35, alta de 1,44%. E junho 322 reais por arroba, uma alta de 1,4%. Muito bem, agora a gente vai falar de tecnologia na pecuária. Afinal de contas, como anda o emprego de tecnologia na pecuária e até que ponto drones e inteligência artificial podem ser aí ferramentas que apoiam o manejo e apoiam a eficiência aí do rebanho. Tá no ar o nosso quadro Produção por Produtividade. E o meu convidado é o Juan Galindo. O Juan é especialista do IEE, é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Seja bem-vindo, Juan. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender e principalmente conhecer as possibilidades aí de emprego de tecnologia na pecuária. Eu falei de drone, de inteligência artificial. A gente já sabe que essas ferramentas já estão sendo empregadas na agricultura, mas e na pecuária? Como é que está isso, Juan? Conta mais pra gente.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, então, na pecuária já estão sendo implementadas alguns elementos, primeiro para quê? Para o monitoramento e rastreamento do rebanho através de drones e através de inteligência artificial. Também para algo que talvez está mais, que vem diretamente da agricultura para a pecuária, que é a análise e mapeamento do solo, das pastagens, da qualidade da água que vão ter os animais. Por exemplo, o que se faz? Com inteligência artificial, é possível identificar, por exemplo, a quantidade e a posição de cada animal, através seja de reconhecimento de imagens, ou através de sensores, por exemplo, de RFID, que é o mesmo que as pessoas usam, por exemplo, dos cartões de empresa para abrir portas, podem ser instalados esses chips nos animais para poder fazer um monitoramento e o drone pode ir reconhecendo eles, identificando a posição e também, por exemplo, levantando alguns elementos, como a saúde do animal. Também, por exemplo, a quantidade de comida como que se está alimentando, a água, por exemplo. Também é possível fazer uma análise do solo, um mapeamento do solo, seja também por um reconhecimento das imagens, identificando, por exemplo, cores, padrões nas imagens, ou também através de sensores de umidade, temperatura, e, assim, ao mesmo tempo, é possível, identificando isso, se for identificada alguma doença, fazer uma pulverização, por exemplo, mas, e por último, também o controle e afastamento de predadores, como, por exemplo, é feito na Agropecuária Santa Rita, em Goiás, que eles fazem um monitoramento de javalis para evitar, por exemplo, concorrentes, evitar predadores, também pode ser de onças, por exemplo, identificar. E o drone faria, às vezes, também eu consigo identificar os animais que pertencem ao rebanho. Eu consigo também identificar possíveis intrusos, posso identificar se predadores, animais concorrentes, por exemplo, por alimento, o que possa incomodar os animais que tem na fazenda. Então, por exemplo, identificar javalis, identificar onças, por exemplo, também. E usar os drones também para assustar esses animais, para fazer eles saírem da área. Então, pode ser através de, por exemplo, de sons, através do voo próximo a esses animais. Dessa maneira eu consigo ter esse controle e essa segurança, de alguma forma, sem ter que tomar ações, que possam também ferir esses animais. Ô, Juan, e como é que estão essas pesquisas? Elas já estão sendo empregadas e com resultados na pecuária? Já é mensurável? Ou por enquanto é mais, digamos, fase de teste aí, Juan? Já tem alguns casos que está sendo, claro, tem pesquisa, a Embrapa está fazendo bastante trabalho, e tem alguns casos, por exemplo, no Mato Grosso, Fazenda Futuro, que já está fazendo algumas implementações dessas tecnologias. E, como falei anteriormente, tem outro caso sim, conhecido, que é na Agropecuária Santa Rita, em Goiás, que está usando essas aplicações. Claro, ainda um teste ainda mais de piloto, mas já está chegando, de alguma forma, já está chegando ao mercado esse tipo de tecnologias. E dá para mensurar resultados já, ou pelo menos ter uma expectativa de melhora de eficiência, melhora de produtividade no final das contas, Juan? Estamos falando, em geral, de uma produtividade, uma melhora de até um 30%, que vai justamente na identificação precoce, por exemplo, de alguma doença, em garantir uma melhor qualidade do solo e assim das pastagens para os animais terem uma melhor alimentação. E assim, e para evitar, por exemplo, questão de perda de algum animal,
estar pendente, por exemplo, esse que não vai em local de risco, evitar ele sair de alguma região, ou evitar que seja atacado por animais. Estamos falando em torno de um 30% que se consegue em produtividade. Isso, isso é significativo aí, levando em conta, obviamente, os resultados hoje da pecuária brasileira. Ô Juan, a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente, as explicações, enfim. E quando tiver novidade, quando você tiver mais informações aí sobre a utilização aí das ferramentas, chama a gente aqui para a gente ampliar esse nosso tema que é muito importante para a pecuária. Afinal de contas, a gente está falando de adição de produtividade nas propriedades rurais pelo Brasil afora. Por enquanto, obrigado, viu, Juan? Muito obrigado pelo convite. Tá aí, Juan Galindo aqui com a gente, contando que já tem aí a introdução, portanto, de drones e inteligência artificial para monitoramento aí do rebanho e, consequentemente, melhorando a eficiência do manejo e trazendo resultados mais positivos para a produção. Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre confinamento. É hora de fazer as contas e validar se os confinamentos estão valendo a pena ou não. Será que a recente melhora de preços da arroba no mercado do boi gordo, principalmente no mercado futuro, lá na B3, está animando os investidores? Esse é o tema que a gente vai tratar agora nesse nosso quadro Na Ponta do Lápis. Vamos ver? Muito bem, a gente tem aí pela frente praticamente as preparações para o confinamento, né? Entender o que vem por aí e principalmente se os pecuaristas estão animados para o confinamento. Nesse primeiro semestre, o que a gente tem é um mercado ainda com custo elevado por conta dos altos preços do milho, mas a partir do segundo semestre as expectativas são de barateamento de custo. Temos também que entender como anda a relação de troca aí, com o boi magro e se esse boi magro vai ter um desempenho eficiente na hora de ser confinado, mas o que está em jogo é principalmente entender o que vem pela frente no confinamento. Meu convidado é o Sérgio Perzepiorca. O Sérgio é pecuarista e proprietário do Boitel Chaparral. Sérgio, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouco mais essa dinâmica para esse ano de confinamentos, né? O que você está vendo nesse mercado, Sérgio, e o que dá para esperar dos confinamentos ao longo desse ano? E principalmente para quem está começando agora o primeiro giro, essa alta recente na B3 está estimulando os investidores aí, os investimentos? Bom dia, obrigado por ter me chamado. Com certeza sim, né? Esses dias ela caiu, não tinha movimento e agora começou a subir, então automaticamente o pessoal começa a fechar boi, né? Nós estamos dentro de um buraco negro, poucos são as pessoas que têm boi gordo para vender, né? E poucos são os frigoríficos que têm escala de boi para abater, né? Só os grandes, eventualmente, porque travou lá atrás, ele tem uma escala de boi, mas os pequenos não têm escala. E isso é o que está acontecendo exatamente hoje no mercado. A escala está curta, né? E com isso, eu até acho que o preço já deveria ter voltado com mais força do que ele está hoje, tá? Provavelmente, eu acredito que o mês que vem agora ele vai ganhar força o mercado. Ô Sérgio, você está considerando a escala do confinamento que está colocando animais disponíveis agora, certo? Exatamente. Tá, mas vamos Tá. imaginar o confinamento aí para o primeiro giro, digamos, né? É hora de se preparar para esse primeiro giro. O que você está sentindo aí do mercado nesse momento? As contas estão fechando, os investidores, você que tem Boitel, né, e atrás sempre a figura do profissional liberal, enfim, do pessoal fora do mercado aí da pecuária que quer investir também. Como é que eles estão vendo aí essa possibilidade, Sérgio?
Com certeza sim, porque nós tivemos o boi de 350 há pouco tempo atrás, né? O boi hoje está de 320 querendo subir, isso começa a atrair os investidores de novo, né? O problema nosso é que subiu o milho, e o milho puxa tudo. O milho é a razão da nossa ração, desculpa. Né? A nossa e de todo mundo, não é só a nossa, né? Do confinamento em geral. E isso, sei lá, a margem está boa ainda tem uma margem legal, vai diminuir em função dessa comida que quem comprou vai ter que comprar e pagar mais caro, quem comprou e quem não comprou vai ter que repor a comida mais cara, que o milho hoje, o mínimo dele é R$ 90, né? E isso vai dar uma apertada. Mas mesmo assim, eu ainda acredito que ainda vai ter uma margem legal no boi, mesmo ele ficando nesses 320 que está hoje, ainda tem uma margem legal, ainda cobre os juros esperado aí pelo pessoal. O que você chama de margem legal? Como é que a gente pode fazer essa conta, Sérgio? Eu enxergo aí pelo menos aí uns 6, 7, 8% acima da Selic, Ah, é? que hoje está bastante alta, né? Então eu enxergo ainda essa sobra no boi, né? Uhum. Então é legal. Nesse momento, o custo de produção está sendo pressionado, principalmente pelo milho, que você bem colocou, mas em relação ao boi magro, Sérgio? Ele está bem aí na conta, nessa relação de troca aí, ainda é favorável? Sim, hoje a gente consegue comprar o boi magro, né? Um boi de 14 arroba, mais ou menos, entre 325 e R$ 330. É o mercado dele hoje, né? Ele tem esse pequeno ágio em relação ao boi gordo, mas sempre teve um pequeno ágio, né? Mas o ágio está normal, não está anormal, porque não tem aquela loucura. Agora, se o boi amanhã disparar e em 15 dias chegar nos 350 de novo, aí vira loucura. Esse ágio sai aí de 3, 4%, vai para 10%, mas hoje ainda você faz uma reposição dentro dos padrões de boa, né? Hoje ainda sobra aí, sei lá, eu imagino aí acima de R$ 500 por animal engordado, com certeza, hoje. Isso é um bom investimento, Sérgio. Com certeza, é aquilo que eu falei, ele roda 10% acima da Selic, tranquilo. Certo. Então, Isso- bastante, né? Isso pensando aí no confinamento de primeiro giro. Essa relação aí melhora quando a gente olha para o segundo giro, e já é hora de se pensar no segundo giro também. Eu pergunto isso porque quando a gente olha a B3, ô Sérgio, tem uma diferença muito grande, né? Do maio para o outubro, por exemplo. Já dá para se planejar para o segundo giro ou ainda é cedo? Não, quem puder, né? O problema é o seguinte: a gente está todo mundo aguardando a colheita da safrinha do milho, né? Ela é que vai meio que ditar as normas. Se a gente conseguir comprar antes, né, o milho, você vai comprar, sei lá, não sei se baixa, se sobe, ninguém sabe mais nada, né? A gente imagina que alguma coisa ele deve voltar. Esse milho, há 40 dias atrás, estava R$ 70, hoje é R$ 90. É bastante, né? Nós estamos falando aí de 30% de diferença. Então, muita gente, até nós aqui, vamos comprar um pouquinho, mas tentar segurar alguma coisa, né? Para ver se com a safrinha baixa o preço do milho, volta no que estava, né? Não precisa baixar, precisa voltar no que estava só, né? Então, precisa ver se isso vai acontecer, se vai ter a chuva que precisa, né? Isso é um problema, né? Não depende da gente, né? A, a, E B, a aí, sei lá. B3, a B3 indica essa possível queda, mas como você disse, né, Sérgio, precisa ter a confirmação aí da safra, da boa safra aí para realmente a gente ter resultados eficientes para o confinamento, né? Pois é, mas, por exemplo, outubro, hoje a Bolsa está indicando 340, 41, 42, né? Então, é legal, não é ruim de jeito nenhum, né? Seria melhor se esse milho se estabilizasse, né? Não subisse mais, né? Que nem aconteceu há 2 anos atrás, foi a R$ 110. Aí é difícil, né? Aí a conta é ruim de fechar. Mas hoje ainda fecha a conta, hoje ainda é vantajoso,
Hoje, se eu tivesse um amigo e ele me perguntasse, fecha o boi, eu falaria para ele, pode comprar o boi a 330 no mercado, 25, 30 e fechar o boi, que vai te sobrar dinheiro, com certeza vai, né? Então, hoje eu falaria isso para ele ainda. Então, hoje, se comprar nesses preços e engordar nas razões que está, aí sobra ainda um dinheiro para ele, com certeza absoluta. E para o segundo giro depende, obviamente, do tamanho da safrinha e da oferta de milho para ver como é que essa conta vai ficar, né, Sérgio? Exato, mas também se o milho subir muito, o boi automaticamente tem que Sobe, subir, né? né? É. Porque senão o pessoal acontece que nem o ano passado, né? Não tinha preço o boi e não fechou o boi, né? Aí virou aquele buraco negro, né? Que não só quem tem vende e vale, né? Mas eu acho que eles não deixam acontecer mais isso, não, né? Eles já tomaram o remédio para isso, eu acho, né? Ô, As ô, grandes indústrias. ô, Sérgio, pela sua experiência, o que que você vê em termos de preço da arroba para esse ano? Vem aí um movimento de alta aí para os preços da arroba, na sua opinião? Eu enxergo sim, eu enxergo abril e maio, mesmo a turma falando que vai ter boi de pasto, mas a chuva foi pontual, choveu aqui, não choveu ali. Eu não acho que tem tanto boi de pasto. E quando deu aquela seca braba do ano passado, pessoal, o boi é o mesmo, o boi que estava no pasto deveria sair agora, abril, maio, junho, né? O pessoal foi obrigado a fechar ele no coxo, ou fechava ou morria de fome, né? Então o boi é o mesmo, o outro que vem vindo é mais novo, não é um boi que vai sair de pasto agora nessa época, mesmo porque, sei lá, não teve tanta chuva para ter tanto pasto, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, não. E no MS também não, e assim vai, né? Choveu espalhada a chuva, né? Ela não foi geral, né? Choveu ali, aqui, lá, né? E, e Então eu não acredito em boi de pasto, lógico que tem um pouco, né? Mas não acredito em muito. Eu acredito que o boi trabalha aí esse ano inteiro de 320 a 350, não são muitos os meses de 350, mas eu acredito uns pontos, né? Uns picos de 350, acredito sim, né? Ele trabalha aí mais 320, 330, no meu ver, com os picos de 350. A não ser que a China, brigando lá com os Estados Unidos, venha para cá e compra e volta aquela meia loucura, né? Não precisa nem voltar à loucura que foi lá atrás, né? Uma verdade. meia loucura, aí o preço trabalha bem próximo dos 350 ou a metade do ano, tranquilo, né? Mas depende muito do mercado externo também. Essa oferta do confinamento, ela começa a aparecer quando, Sérgio? Olha, eu acho que do dia 20 do mês que vem para frente, pouco boi, tá? É, Pouco, né? pouco, pouco. É. E agora vamos ver o que vai fechar agora. O pessoal está fechando o boi, tá? Não é que não está fechando, não. Está fechando, principalmente nas regiões que choveram menos, né? Então o pessoal já está acabando o pasto. Para não acabar, ele fecha, porque ele compra a reposição, né? Agora vem a safra de bezerro, dá para ele comprar o bezerro, né? Já segurando, pensando no ano que vem, né? Então eu acho que isso é o que acontece já. Ou seja, tem uma oferta curta de confinamento aí no curto prazo e uma Tem. expectativa melhor para o primeiro giro mais adiante, lá para o início do segundo semestre, certo? Com certeza absoluta, é exatamente isso aí que eu enxergo. Boa. Muito bom. Sérgio, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, contando um pouquinho das suas expectativas e principalmente dividindo as suas experiências, o seu conhecimento aqui com o nosso público. Volte sempre, Sérgio. Ok, obrigado por ter me chamado, espero ter ajudado. Se precisar, eu estou às ordens sempre. Grande abraço, até a próxima. Muito bem, com essa informação a gente encerra mais uma edição do Pecuária e Mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que o Pecuária e Mercado está acontecendo sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. E todo dia você é o nosso convidado a participar. E você pode participar com a gente também, mandando as suas informações, enfim, tirando suas dúvidas, conversando com os nossos
nossos convidados. Combinado? Grande abraço para você, um bom final de semana. Na segunda-feira a gente volta com mais uma edição do Pecuária em Mercado. Até lá!